Açucena, cujo nome consta nos documentos de Joaquim Falcão, telefona para Ariadna e ela explica que está fazendo uma investigação sobre violência de gênero. Açucena reconhece o nome do falecido e começa a chorar. Álvaro fica chocado ao saber que Olga deixou suas ações para ele, mas se nega a aceitá-las. O advogado conta que não existe outra forma de anular o testamento, ressaltando que esse foi o último pedido de Olga e que nem os pais dela sabem disso. Daphne e Gael terminam o namoro, e Daphne diz a Gael que assim que ele partir para Miami, ela e os filhos vão se mudar de casa. Bárbara leva a mãe de Jimmy para dentro de casa e apresenta a Hilda para Gemma. A mulher humilha Gemma. Bárbara defende Gemma dos ataques e comentários. Açucena não sabe se deve colaborar na investigação de Ariadna e desliga o telefone. Após Hilda ir embora, Bárbara pede a Gemma que termine o namoro com Jimmy. Bárbara conversa com Lino sobre a situação com Gemma e ele a aconselha a dar um castigo na menina e diz que a sobrinha não é sua responsabilidade. Bárbara entrega a Lino as chaves do quarto onde seu marido guardava os documentos. Ariadna fica sabendo da herança que Olga deixou para Álvaro. Lino conversa com Gemma e diz que quer ajudá-la a resolver sua situação com Bárbara. Lino aproveita para tentar tirar de Gemma mais informações sobre os documentos de Joaquim. Gemma diz a Lino que sua tia proibiu de mexer nas coisas do tio. Álvaro se reúne com os pais de Olga e lhes conta a última vontade da arquiteta. Os pais de Olga acusam Álvaro de convencer a filha a passar tudo para o seu nome e depois a traiu com a sua cunhada. O pai de Olga encerra a discussão e pede a Álvaro que fique fora das investigações. Álvaro diz que tem direito de participar das investigações, pois também perdeu sua filha e que não vai parar até encontrar o assassino. Gemma volta a enfrentar o protesto dos pais dos alunos, exigindo que ela seja expulsa da escola, pois não é um bom exemplo para os seus filhos. Lino entra no quarto onde Joaquim guardava os documentos para ver se encontra alguma coisa. Eduardo flagra Lino e ele explica que tem autorização de Bárbara para entrar no local. Lino promete para si mesmo que vai encontrar uma forma de expulsar Eduardo da mansão. Na escola, Jimmy encontra Gemma e pede para conversar. Ariadna conta a Eduardo que foi demitida e Eduardo diz que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eduardo acredita que agora que Ariadna perdeu o emprego, possa pensar em voltar com ele. Mas Ariadna deixa claro que mesmo depois de ser demitida, ela não pensa em voltar com ele e as coisas não serão mais as mesmas. Daphne consegue o trabalho e comemora. Jimmy pede desculpas pelas atitudes da mãe, mas Gemma diz que conversou com a tia e percebeu que a realidade é diferente do que eles imaginavam. Gemma ressalta que gosta muito dele, mas que acha melhor terminarem. Jimmy trata Gemma mal. Eduardo tenta convencer Bárbara de que a melhor alternativa é voltar com Ariadna, mas ela não está de acordo. Eduardo perde a paciência e grita com Bárbara, dizendo que se trata da vontade dele e não da dela. Lino interrompe a conversa, enfrentando Eduardo e defendendo Bárbara. Hilda proíbe o filho de ver Gemma e ele conta que a garota terminou o namoro. Eduardo promete uma mega festa de aniversário para Tadeu e Ariadna o repreende, dizendo que não é o momento, pois estão de luto por Olga. Porém, Eduardo não quer saber e continua com a ideia. Daphne entra no quarto de Gemma e percebe que ela está triste. Gemma desabafa com Daphne sobre o término com Jimmy.
Lino se oferece para arrumar um emprego para Ariadna numa revista de variedades, mas ela não aceita. Ariadna conta para Cassandra que decidiu ir morar com Álvaro. As duas comemoram a decisão. Em Miami, Gael apresenta sua campanha na Trend Media e durante a apresentação, ele pensa em Daphne e seus filhos. O delegado dá detalhes de como Olga foi morta para Álvaro e os pais dela. Gael faz uma magnífica apresentação em Miami. Lino ameaça Imelda e diz que não vai permitir que ela estrague o seu relacionamento com Bárbara. Lino pede Bárbara em casamento diante de sua amiga. O delegado diz que a arquiteta foi violentada por um estuprador em série, mas que certamente foi sua primeira vítima de assassinato, já que os exames mostraram que Olga lutou para se defender e foi golpeada várias vezes até morrer. Os pais de Olga acreditam que Álvaro possa ser o assassino da filha e querem saber o porquê ele ficou com as ações de Olga. Após uma discussão, Eduardo ameaça Ariadna de processá-la para tirar a guarda de Tadeu. Eduardo entra oficialmente com o pedido para obter a guarda do filho.